Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso momento de culto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Concórdia de Linhares, Espírito Santo. Hoje vocês podem ver que estamos num ambiente diferente. Estamos aqui na sala da Escola Bíblica, olha o cenário bonito que eles têm aqui, né? Lugar bem aconchegante. Por que estamos aqui? Porque na igreja estão fazendo uma reforma, pintura, tudo mais. E então tivemos que nos acomodar aqui para trazer esse momento de culto ao nosso bom Deus. Sejam todos muito bem-vindos, ressaltando que o culto de hoje é gravado, né? Estaremos nos próximos realizando de forma online novamente, mas o de hoje foi gravado para vocês. Nosso culto de hoje será então com o tema Não tenho medo e digo eu creio. O que te impede muitas vezes de ir e falar do amor de Jesus para as pessoas, testemunhar da sua fé? Você tem medo ou não? Vamos estar meditando nesta palavra de Deus, por isso sejam muito bem-vindos a esse momento de culto. Quero convidá-los para iniciar invocando o nome de nosso Deus. Em nome de tua santidade, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iniciamos este culto. Amém. Querido Deus, como é bom poder estar em contato contigo e com a tua palavra, onde temos a maravilhosa graça de receber o precioso ensino para a nossa vida. Abençoa nosso culto, para que nossa vida e nossos corações sejam fortalecidos em teu amor que salva. Amém. Como você está? Essa é a pergunta que normalmente nós fizemos às pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Damos um aperto de mão, às vezes um abraço, se bem que agora não pode, né? Mas a gente chega e pergunta, como você está? Como está a sua família? A gente pergunta isso para saber como a pessoa está de saúde, como está o seu trabalho, como está a sua vida. Como você está? Eu faço essa pergunta em relação à sua vida com Deus. Como você está? A palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 24, diz assim: Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Isso são palavras que o apóstolo Paulo trouxe para nós, olhando para a sua vida de pecados e sabendo que este pecado muitas vezes nos leva à condenação eterna, à morte eterna. Por isso que Paulo pede o auxílio do Senhor e até mesmo declara como eu sou infeliz vivendo neste pecado. É assim a nossa vida, mas nós sabemos que em Cristo há o gracioso perdão. Ele deu a sua vida por nós na cruz, pagando o preço do nosso pecado. E também é importante que nós confessemos o nosso pecado diante de Deus, reconhecendo essa nossa condição para receber o seu perdão. E mais ainda, se queremos render um culto agradável a Deus, é importante que façamos isso com o coração limpo. Por isso, convido a você para, junto comigo, confessar o pecado a Deus, entoando da canção Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu
minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Com o pecado em nossa vida, só atraímos mais e maiores sofrimentos. Em Cristo temos o perdão. Ele pagou o preço de todo o nosso pecado, da nossa culpa, entregando a sua vida por nós na cruz. Não temos o porquê de viver uma vida cheia de sofrimentos e tristezas, mas no perdão de Jesus temos a alegria de viver em seu amor e com a sua bênção. Por isso, tendo você confessado o seu pecado a Deus, com a canção que nós há pouco entoamos, confiando no perdão de Jesus, tenho a alegria de dizer que, da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, todos os teus pecados estão perdoados. E declaro isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. E na paz do Senhor Jesus, nós queremos meditar na sua palavra, hoje com o Salmo capítulo 91, versículos 1 a 10. Este salmo que traz para nós a alegria de viver aos cuidados do Senhor. Palavras do Salmo 91, 1 a 10. Convido a você para louvar junto a Deus comigo, onde diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Até aqui a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos falar com nosso Deus em oração. Senhor bondoso Deus, que nos deste a salvação através da morte e ressurreição de teu amado Filho Jesus Cristo, colocando sobre ele toda a culpa e todo o castigo que nossos pecados merecem, para nos punir por causa de nossa transgressão. Te pedimos, Senhor, que a graça e o amor de Jesus por mim, que se revelou com a sua disposição em dar a sua vida em resgate pela minha, não me faça olhar para o meu pecado como algo sem preocupação, ou até mesmo achar que tudo está bem, apesar dos meus pecados. Senhor, que eu leve a sério a minha vida contigo e procure seguir o teu caminho com fidelidade e amor, vivendo uma vida justa e piedosa, com a ajuda do teu Espírito Santo. Peço isto
em nome e por amor de Jesus, teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento o meditar da palavra de Deus. Queremos ouvir da primeira leitura bíblica, que encontramos em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 13. Vamos ouvir com a voz do Leonardo. Jeremias 20, 7 a 13. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevalestes. Sirvo de carne todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um óbvio e lúgubre todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e jamais falarei o seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciarei e os denunciaremos, todos os meus íntimos amigos, que guardam de mim que eu tropece, dizem, bem, pode ser que deixem persuadir. Então prevaleceremos contra eles e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão aos meus perseguidores, e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se ouvirão sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, o Senhor dos exércitos, que provas o justo e enquadrinhas o efeto, e o coração permite que veja a tua vingança contra eles. Pois te confiarei a minha causa, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma dos necessitados das mãos dos malfeitores. Vamos ouvir agora a palavra da Epístola de Romanos, no capítulo 6, versículos 12 a 23, com a voz da Agnelda. Romanos 6, 12 a 23. Portanto, que o pecado não domine os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos desejos da natureza humana. E também não entreguem ao pecado nenhuma parte do corpo de vocês, a fim de ser usada para o mal. Ao contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Entreguem-se completamente a Ele, a fim de serem usadas para fazer o que é bom. Que o pecado não os domine, pois vocês não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E daí? Será que temos o direito de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus? De jeito nenhum, porque vocês sabem muito bem que quando se entregam como escravos para obedecerem a uma pessoa, são de fato escravos dela. Portanto, vocês podem obedecerem ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazerem o que Ele quer. Falo com palavras bem simples, por causa da fraqueza de vocês. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da impureza e da maldade para servirem o mal.
Agora, entreguem-se como escravos de Deus para viverem uma vida de santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, não faziam a vontade de Deus. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora se envergonham? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Por isso, a vida de vocês será completamente dedicada a Ele. E como resultado, terão a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aí.
Que Deus abençoe esse momento em que queremos meditar no Evangelho da Palavra de nosso Deus, onde encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 5a e depois os versículos 21 a 33. Palavra do Senhor, onde lemos assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se vos vendem 2 pardais por um asse, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esta é a palavra do Senhor. Quero convidá-los para, neste momento, confessar em conjunto a fé no Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos entoar do próximo hino em preparação à mensagem do culto. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja,
rende ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Palavra de Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Deus esteja com vocês neste momento de meditar no que há de mais sagrado, as Escrituras do Senhor. Amém. Como vocês vencem o medo? Existe medo de tudo que é tipo. Existem pessoas que têm medo de coisas pequenas, como, por exemplo, uma barata, uma pequena aranha, pequenos animais como o gato ou o cachorro. Outros têm medo de andar no escuro, tanto que muitos não dormem com a luz apagada, tem que estar acesa. Já outros têm medo da água, o que até é um medo bom, porque a gente sabe que os corajosos normalmente são os que mais são prejudicados quando vão tomar banho em alguma lagoa, um rio. Eu lembro de meu professor no seminário Concórdia, quando a gente fez excursão do coral do seminário, ele sempre dizia para nós: mais vale 30 covardes vivos do que um corajoso morto. Ou seja, às vezes as pessoas são corajosas demais e avançam os limites daquilo que seria seguro, né? Então, o medo, por exemplo, da água, eu diria que é um medo bom. Mas a verdade é que ninguém se escapa disso que nós chamamos de medo. Todos nós, de alguma forma, temos medo, e isso mostra a realidade de quem nós somos, pecadores que precisam de Deus. Mas eu te pergunto, você tem medo de testemunhar? Você tem medo de falar de Jesus para as pessoas? Se você não tem, então por que não vai? Ou você é uma pessoa de coragem que é capaz de afirmar: eu não tenho medo e digo,
eu creio. Eu confesso, irmãos, que eu gostaria de ser como as crianças. Um dia, as crianças da escola bíblica, lá onde eu ministrava como pastor, elas foram desafiadas por uma professora a sair e testemunhar a respeito de Jesus para as pessoas que encontravam, entregando folhetos e falando de Jesus. A professora deu as orientações básicas e elas saíram junto com ela para testemunhar, sem medo e com alegria. E isso me chamou muito a atenção, porque aquelas crianças tão pequenas e tão amadas, elas saíram e viraram um comentário na cidade. Era uma cidade pequena, é uma cidade pequena. E a gente acabou ouvindo os resultados da missão que essas crianças fizeram, onde muitas pessoas que receberam o testemunho delas ficaram maravilhadas com aquilo que elas fizeram e da alegria como elas fizeram esse testemunho. Por isso, creio que para testemunhar nós deveríamos ser como crianças. Por quê? Porque elas não olham muitas vezes para as consequências, o que elas vão enfrentar pelo fato de testemunhar. Elas não fazem isso, elas olham para o foco direto. Elas olham para aquilo que é correto, que elas vão falar de Jesus. Esse é o foco delas. Elas não olham como as pessoas vão reagir com o testemunho, como nós adultos muitas vezes fizemos. Ao invés de a gente olhar para o mais importante, que é falar de Jesus, a gente tem medo de saber como será que vai ser a reação das pessoas. É um foco diferente, muito diferente. Temos muitas vezes medo e não realizamos a missão que Deus nos deu. Quais são os nossos medos de testemunhar? Às vezes é medo de ser rejeitado, medo de não ter um conhecimento bíblico suficiente, medo de ofender talvez um amigo, um parente, medo de ser ridicularizado, caçoado, né? Onde as pessoas fazem piadas, ou até mesmo medo de ser perseguido. Não sei qual é o seu medo, mas eu sei que muitas vezes ele se faz presente na sua vida e na minha também. Porque todos nós sentimos algum medo de testemunhar diante de alguma situação. Porém, o medo é algo que pode ser enfrentado. Aliás, a única forma de vencer o medo é enfrentando ele. Vejam que contraste eu vou trazer para vocês. Olhando para a Bíblia, podemos nos perguntar: quem foram os corajosos que sumiram? E quem foram os medrosos que apareceram, que tiveram coragem? Quem foi? A gente consegue ver isso na Bíblia? Sim. Por isso eu pergunto: quais foram os corajosos que sumiram? Sabe dizer algum? Bom, se você pensou nos apóstolos, você acertou. Mas logo os apóstolos? Sim, os apóstolos de Jesus. Em várias ocasiões eles mostraram coragem, por atitudes e palavras. Um exemplo disso nós vemos quando Jesus chamou eles para largarem tudo e o seguirem, se tornarem seus discípulos. O que muitos deles disseram? Bom, vou lembrar de dois. Olha só, Tomé disse, isso nós temos em João 11,16. Vamos também nós para morrermos com ele. Olha que declaração bonita, né? Pedro, outro discípulo, lá em João capítulo 13, versículo 37, Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora, porque te darei a própria vida. Olha que fantástico. Só que na hora em que Jesus mais precisou deles, e sobre a qual eles afirmaram estar preparados até mesmo a dar a vida, né? O que aconteceu? Sumiram.
Simplesmente sumiram. Olha só Pedro, que nós falamos que estaria disposto a dar a própria vida. Jesus tinha dito para ele em certo momento: Pedro, antes do cantar do galo, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou fazer isso. Só que quando Jesus foi levado para ser preso, Pedro foi questionado 3 vezes. Né? Nós vemos isso em João 18. Né? Uma criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Ele, não sou eu. E lá estava ele, né? Aí perguntaram novamente para ele: não és tu, porventura, um discípulo dele? E ele negou, dizendo: não sou. E aí um dos servos do sumo sacerdote, né, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, chegou e perguntou: não te vi eu lá no jardim com ele? E Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Os outros discípulos, não vamos falar só de Pedro, os outros discípulos, lá em João 20, 19, também diz que eles estavam de portas trancadas, com medo dos judeus, porque Jesus foi condenado. Sumiram. E em Mateus 26, versículo 56, depois que Jesus é preso, nos relata: então os discípulos todos deixando-o fugiram. Cadê os corajosos? Pois é, aqueles que antes podiam ser vistos publicamente com Jesus, à luz do dia, andando para lá e para cá com Jesus, aqueles que disseram que por ele dariam a vida, onde é que estão agora? Que por 3 anos estiveram destemidamente acompanhando Jesus a qualquer lugar que ele fosse, mesmo que isso representasse perigo. O que acontece na hora da provação, na hora do vamos ver, é que eles sumiram. Os corajosos sumiram. E aí, lhes digo, irmãos, que quando os corajosos sumiram, os medrosos apareceram. Quem eram os medrosos? 2 homens, vamos lembrar: José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos, eles eram medrosos. Nicodemos, ele era um fariseu, um líder religioso bem conceituado na religião do farisaísmo na época, né? Ele era um grande líder da igreja da época, né? E nós sabemos que teve um episódio em que este Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, escondido. O texto não diz especificamente, mas ele foi se encontrar à noite com Jesus, possivelmente para não ser visto pelos seus companheiros, com medo de que, ao ver ele com Jesus, conversando com Jesus, ele fosse expulso da sinagoga, repreendido. Então, por medo, ele foi se encontrar escondido com Jesus. Olha só o medroso, não? O outro homem é José de Arimateia. A primeira vez que João refere-se a ele, o faz com as seguintes palavras, lá em João 19, 38. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Todos sabiam que ele era medroso porque se escondia a sua fé. O que explica tal ocultação é o que nós vemos em João, capítulo 12, versículo 42 e 43, quando diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. José de Arimateia e Nicodemos eram medrosos. Mas a história dos dois não termina assim. Eles se tornam corajosos, na hora do vamos ver mesmo. Quando os discípulos, no momento mais crítico para Jesus, né, que foi a sua crucificação, quando os discípulos somem, se escondem numa casa, aparecem então Nicodemos e José de Arimateia. E em que ocasião? Justamente quando Jesus morreu. O que eles fizeram? Bom,
A pergunta é: se Jesus foi morto na cruz, quem é que iria sepultar? Os seus companheiros sumiram? Quem iria sepultar? Para onde iria o corpo de Jesus se não fosse José de Arimateia e Nicodemos? Para os judeus, quando alguém era deixado de lado, deixado de ser sepultado, era considerado uma tragédia e uma grande desonra. Talvez José e Nicodemos foram motivados por este fato. O que podemos perceber é que no dia em que foram buscar o corpo de Jesus na cruz, suas vidas e suas posições que antes eles levaram em consideração por medo, agora caiu por terra. Eles não se importaram com a sua posição. Podiam até ser expulsos da sinagoga, mas foram fazer o que o seu coração destinava a fazer. Foi justamente nesse momento em que eles não pensaram o que as pessoas iriam pensar deles e na sua honra diante das pessoas. E pelo fato do Sinédrio ter condenado Jesus, eles não pensaram também nas consequências que poderiam sofrer ao estar ao lado de Jesus. Porém, o que José de Arimateia fez é que ele foi então e diante da morte de Jesus, corajosamente ele se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. José enfrentou o medo, deixou de lado o seu medo e corajosamente enfrentou o perigo da rejeição e da perda de posição por fazer algo pelo seu mestre. E Nicodemos, que também estava com medo, foi junto com ele. Nada tocou mais José de Arimateia e Nicodemos do que o evento da crucificação. Nada inspirou e deu mais coragem neles do que ver que o seu mestre entregou a sua vida na cruz por toda a humanidade, para que através da sua morte se tenha o perdão de todos os pecados. Querida igreja e queridos irmãos na fé, o motivo de vos trazer esta reflexão sobre o medo e a coragem é pelo fato daquilo que Jesus disse no evangelho de hoje para nós. Repito a vocês as palavras de Mateus 10, 32 e 33, onde Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O momento em que Jesus falou isso foi logo após a sua escolha, a escolha dos seus discípulos, em que ele lhes daria várias instruções e também fala das dificuldades que eles iriam enfrentar por serem seguidores de Cristo. E por fim conclui usando essas palavras de admoestação à confissão. Se confessarem de mim diante das pessoas, eu também vou confessar diante do Pai. Vou falar de vocês ao Pai, ou seja, mostrar que vocês pertencem a mim. Mas se vocês me negarem, também eu negarei diante do Pai. Não os conheço, nunca os vi. Mas que confessar é este? Eis a pergunta que nós fizemos. Porque para aqueles que usam a internet, o Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram e outros, já devem ter recebido aqueles tipos de mensagem que trazem até um conteúdo muito bonito, às vezes uma mensagem lindíssima, mas no final diz assim: compartilhe se você ama Jesus, ou só olhe se você não ama Jesus. E lembre-se que Jesus disse: se me negarem diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Será que é dessa forma que Jesus está falando de negá-lo? Se eu, para Jesus,
me salvar, eu tenho que compartilhar mensagem disso e daquilo, que se eu não compartilhar, então Jesus não vai me salvar, não vai me aceitar no céu, não vai confessar a mim diante de Deus lá no céu? É isso mesmo que Jesus está falando? Gente, não dá para concordar com isso. Porque esse tipo de mensagem tem por detrás um legalismo muito forte. A mensagem até pode ser bonita, mas aí eu tenho que ser movido a compartilhar com medo de ser negado por Jesus? Ser negado pelo próprio Deus? O que me deve motivar a compartilhar a mensagem? Não seria o evangelho da salvação, a boa nova do que Cristo fez por mim na cruz, a alegria de viver com Cristo? Isso sim é testemunhar, é confessar o nome de Cristo. Agora, eu confessar o nome de Cristo por medo de ser negado por Jesus, isso não é o testemunho que Deus quer que nós façamos, motivado por um legalismo cheio de sentimentos que levam a gente a compartilhar a mensagem por obrigação. Não é isso que Deus quer para nós. Mas isso não quer dizer que isso que Jesus disse não deve ser levado a sério. Se Jesus disse que aquele que o confessar diante das pessoas, ele também o confessará diante do Pai do céu, é porque ele vai fazer. A nossa confissão ela é muito importante, pois confessar a Cristo pode fazer com que as pessoas, através de mim, conheçam a Cristo e o seu amor disposto a salvar a cada pecador do seu pecado e lhe dar a vida eterna. Desde o início de tudo, Deus se tornou conhecido pelas pessoas através da confissão de fé que as pessoas davam em seu viver. Mas vale ressaltar que o confessar a Cristo não está somente ligado ao falar de Jesus. Quando falamos em confessar, logo as pessoas pensam em pegar a Bíblia e sair pelas ruas por aí, falando de Jesus. Não é só isso. Tem um ditado popular que diz: um exemplo vale mais que 1000 palavras. Ou seja, o nosso testemunho, a maneira como vivemos, pode dizer muito mais aos outros que as nossas próprias palavras. Olha a reflexão que o apóstolo Paulo nos leva quando diz em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Essa pergunta foi feita porque um pouco antes, Paulo falou o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça de Deus. E aqui está um grande perigo. Porque muitos olham para esse versículo, para esse texto e dizem: então, quanto mais eu peco, mais Deus está do meu lado para dar o seu perdão. Cuidado com essa interpretação. Se pensarmos assim, podemos ser tentados a fazer da graça um convite para pecar. E não é isso. Muitos pensam: já que Deus me perdoa, por que não fazer o que eu quero? Será que o perdão é uma desculpa para a gente pecar? É por isso que Paulo dá ênfase nessa abordagem na epístola de hoje, dizendo assim: e daí? E daí? Haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Vamos nós pecar à vontade porque Jesus perdoa mesmo? Paulo responde: de modo nenhum. De modo nenhum.
Se eu me entrego ao pecado, eu me torno escravo do pecado. E logo se cumpre em minha vida o que Paulo finaliza dizendo, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não podemos brincar com o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O perdão é de graça, mas não foi de graça. Custou a vida do nosso Senhor Jesus. À medida, então, que eu me entrego ao pecado, eu não estou confessando o nome de Jesus, porque não levo a sério a punição e as consequências que o pecado trazem para a minha vida. E pelas minhas atitudes e as consequências que o pecado traz, só fazem eu rejeitar a graça e o perdão de Jesus. Porque quando eu me entrego ao pecado, eu estou consumando uma vida de morte. Eu estou mostrando uma vida de trevas e de desgraça, e não de luz e salvação. O pecado estragou a nossa vida por completo. E para consertar este erro, Cristo teve que morrer na cruz por mim. Logo, se eu creio em Jesus como meu Salvador e reconheço que eu preciso do seu perdão para ter a vida eterna, eu vou querer andar no caminho de luz e de vida, apesar de saber que eu ainda sou pecador. Cristo pagou o preço do meu pecado. Eu ainda sou pecador. Eu ainda estou com o pecado enquanto vivo aqui. Mas eu não preciso viver no pecado. Porque a graça e o amor de Cristo me alcançaram a vitória do perdão que Ele conquistou por mim na cruz. E confessar o nome de Jesus me leva a querer viver num caminho de luz e de vida, um caminho reto e justo aos olhos de Deus. Portanto, que o amor de Jesus por nós, o seu perdão e a salvação sejam sempre o real motivo para não termos medo de confessar que nós cremos num Deus que é vida e que nos dá vida. Amém. Será que a minha oferta ela é grande? Será que eu estou ofertando o suficiente? Nós precisamos lembrar que nenhuma oferta será maior do que aquela que Deus fez por nós, nos dando o seu Filho Jesus, para que através dele todos os nossos pecados fossem perdoados e a nossa dívida fosse paga com sucesso. Por isso nós ofertamos ao Senhor, primeiro porque vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós para a nossa salvação. E segundo, para que essa boa nova também chegue ao coração de todas as pessoas. Lembrando, a motivação maior para a oferta são as palavras bíblicas quando Jesus disse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos aos outros, nós temos este amor porque Deus nos amou primeiro em seu Filho Jesus. Essa é uma motivação especial para nós entregarmos a nossa oferta diante do Senhor. E durante esse momento das ofertas, você pode colocar a sua oferta dentro da sua capa na Bíblia, né, e fazer como a gente falou. No dia que puder voltar à igreja, colocar no prato de ofertas ou também entregar aos dirigentes da nossa igreja ou da sua que você participa no seu local. Durante as ofertas, cantamos do próximo louvor. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão.
onde encontrar do caminho a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No novinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Nós queremos, neste momento, falar com o nosso Deus em oração e agradecer pelos aniversariantes desta semana, pelos quais eu tenho anotado aqui o Igor Gamberti, no dia 15, a Bruna Cleto Martins, dia 16, Jader da Silva, 19, Manuela Patrocínio Oliveira, dia 19 também, Maria Juscelene Gaudêncio Laurete, dia 20, Valdecir Mutz, dia 21, e Ailton de Souza, também dia 21. E de Soretama não temos ninguém, do Córrego Farias, no dia 18, Azilá de Souza. Nós queremos agradecer pelos aniversariantes desta semana e pedir a bênção do Senhor, falando com Ele em oração. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este momento em que tivemos aqui para ouvir e estudar a sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela orientação que nos dás e especialmente nos mostrar o caminho certo a seguir rumo à vida eterna, a salvação que teu Filho conquistou por nós na cruz. Te louvamos, Senhor, por nos ter dado mais um dia de vida sob a tua bênção e a tua proteção. Como é bom, Senhor, poder viver aos teus cuidados e saber que em teu amor temos completo refúgio e segurança. Obrigado também, Senhor, por abençoar a vida dos aniversariantes desta semana, o Igor, a Bruna, o Jader, a Manuela, Dona Maria, o Valdeci, o Ailton e a Dona Zilá. Senhor, grandes são as alegrias que tu deste à vida deles, pelas quais, através desses teus filhos, tu deste a oportunidade de o mundo conhecer o teu amor e a salvação através do testemunho que eles têm da sua vida contigo.
Obrigado, Senhor, por dar-lhes a bênção de completar mais um ano de vida e pedimos que esteja com eles, dando saúde e bem-estar e, conforme o teu querer, fortaleça-lhes a fé na certeza do caminho certo e seguro a viver. Pedimos, Senhor, que estejas conosco na divulgação da tua palavra, especialmente com o trabalho da tua igreja. Abençoa para que mais e mais pastores sejam despertados a trabalhar para o teu reino. Oramos, Senhor, também por nosso país e por nossos governantes, pedindo que a tua bênção esteja sobre eles, dando-lhes entendimento e sabedoria para conduzir esta nação conforme a tua santa vontade. Senhor, queremos orar especialmente por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua vida, seja ela o que for, Senhor, mas especialmente aqueles problemas que estão fora do nosso alcance, Senhor. Colocamos aos teus cuidados porque muitas vezes não temos o que fazer. Aquilo que nós podemos, Senhor, usa-nos como instrumentos teus para ajudar o nosso próximo. Mas aquilo que não compete a nós, colocamos aos teus cuidados. De forma especial, aqueles que enfrentam problemas na sua saúde e que precisam dos seus cuidados. Olha, Senhor, de maneira especial, por esta pandemia que estamos passando e muitas pessoas estão ainda enfrentando este mal que assola tantas vidas e ainda traz uma certa insegurança. Também oramos, Senhor, pelo pastor Davi, que estará fazendo cirurgia no próximo dia 23. Abençoa ele, esteja com ele, Senhor, nesse momento que estará realizando esse procedimento, abençoando os médicos para que tudo dê certo conforme o teu querer, Senhor. Também oramos pelo Valmir Schultz, que tem se encontrado debilitado na sua saúde. Esteja com ele, Senhor, amparando nesse momento difícil, dando-lhe força para enfrentar esse mal que tem afligido a sua vida. Ampara-o, Senhor, para que da melhor forma possível consiga ficar bom logo de saúde e poder retornar às suas atividades, à sua rotina diária. Senhor, aos teus cuidados colocamos a nossa vida, a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa saúde. Esteja entre nós, Senhor, com teu imenso amor para nos guiar e conduzir numa vida reta e justa. Que possamos, Senhor, através da nossa vida, testemunhar do teu grande amor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós queremos também ensinar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, esta oração que Jesus nos ensinou, onde com ela nós podemos pedir e agradecer por tudo que precisamos em nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre. Amém. E assim chegamos ao final de nosso culto, agradecendo a todos que estiveram conosco nesse momento de louvor. Como eu disse no início do culto, hoje foi de forma gravada por motivos pessoais. No próximo estaremos ao vivo, né, para trazer esse momento com vocês. Fica o convite para estarem conosco terça-feira no programa Cafezinho Teológico. Temos a grande alegria de, junto com vocês, estudar a palavra de Deus e crescer na fé. Finalizo o nosso culto de hoje, desejando que Deus abençoe a cada um de vocês e deixe para as crianças um momento de louvor a Deus através de uma historinha bíblica para elas. Deus guarde e abençoe a todos. Até o próximo encontro. Em um lugar muito distante, chamado Israel, morava um homem que tinha o nome de Jessé. Ele e a sua esposa tinham 8 filhos. O menorzinho deles se chamava Davi. Davi era um menino muito obediente ao pai e à mãe.
Jessé sempre enviava Davi ao campo para cuidar das ovelhinhas. Lá no campo tinham ovelhinhas muito gorduchinhas e tinham ovelhinhas magrinhas. Davi ia cuidar das ovelhas com muita alegria. Um dia, Jessé, o pai de Davi, chegou para ele e disse: Davizinho, meu filho, venha cá. Eu preciso que você vá ao campo pastorear as ovelhinhas. O campo é um lugar cheio de plantinhas bem verdinhas, onde as ovelhinhas comem. Davi ainda era criança, mas sempre estava pronto a obedecer ao seu pai. Então disse Davi: Está bem, papai. Eu irei cuidar das ovelhinhas como o Senhor me mandou. Davi nunca deixou de fazer o que o pai e a mãe dele lhe mandavam fazer. Ele pegou o seu alforje de pastor. Um alforje é um tipo de sacola para carregar pedras e uma funda. Funda é um tipo de estilingue. Davi também pegou a sua capa de proteção do frio e a sua harpa, na qual ele gostava muito de tocar. Antes de sair para o campo, Davi orou ao Senhor: Ó querido Papai do céu, eu te peço, leva-me em paz para o campo e me ajude a cuidar daquelas ovelhinhas. Amém. Ao chegar ao campo, Davi olhou com muita atenção a cada uma das ovelhinhas, para ver se estavam bem. Depois, se sentou sobre uma pedra e louvou ao Senhor, tocando a harpa e cantando. Amiguinhos, Davi ficou no campo tocando a harpa dele e cantando hinos muito bonitos. Davi gostava muito de cuidar das ovelhinhas. Também gostava de passar as mãos sobre a lã delas e tratava todas com muito carinho e amor. As ovelhinhas pareciam agradecidas. Davi sempre louvava tocando a sua harpa e cantando salmos de louvores ao Senhor. Lá no campo, um dia ele juntou as ovelhinhas em um só lugar para ficar mais fácil de vê-las. Muito cuidadoso com o rebanho, contou as ovelhinhas e percebeu que estava faltando uma. Ela tinha saltado a cerca do curral e lá fora estava muito distraída. De repente, veio um leão para pegá-la. Quando o leão veio devagarinho, bem devagarinho para pegar a ovelhinha, Davi, muito ligeiro, saltou na frente dele e disse: Ei, seu leão, você não vai pegar esta ovelhinha, não. Eu não vou deixar. O meu Deus, a quem eu sou fiel, vai me dar força para eu vencer você. E o leão acabou sendo vencido. Naquele dia, quando Davi voltou para casa, o seu pai lhe perguntou: Davi, como foi o seu dia hoje lá no campo com as ovelhinhas, meu filho? Foi bom, papai. Mas um leão quis pegar uma ovelhinha e eu lutei com ele em nome do Senhor e o venci. Davi contou ao pai dele tudo o que aconteceu lá no campo. Como o leão partiu para pegar uma ovelhinha em defesa e como o Senhor lhe deu coragem para vencê-lo. Enquanto o pai de Davi estava conversando com ele, a sua mãe estava na cozinha e ouviu a conversa entre eles. Logo ela se aproximou deles e disse a Davi: Oh, meu filho, como nosso Deus é poderoso! Ele guardou você e aquela ovelhinha das garras do leão. Notaram, amiguinhos? Davi era obediente a Deus e aos seus pais. O Senhor fica muito alegre com as crianças que são obedientes. Por isso, ele guardou Davi das garras do leão.